Bom dia a todos. Vamos dar início, então, ao nosso painel sobre serviços ambientais e ESG. Como eu estava comentando com vocês, a motivação para a gente definir esse tema de painel aqui no Green Rio foi que são temas que estão na moda, são temas que o empreendedorismo sustentável fala bastante. Porém, existe muita desinformação sobre esses dois temas. E a gente sempre se preocupou em trazer informações com credibilidade para dentro da Associação das Startups, né, que é a associação que, junto com o Green Rio, está promovendo esse painel. E, para isso, nós trouxemos duas referências na área de ESG e serviços ambientais, que são doutora Juliana e doutora Natasha. Musas da sustentabilidade jurídica. Então, a gente está trazendo duas referências para, numa discussão com a audiência, a gente discutir o que é mito e o que é verdade dentro do mundo dos serviços ambientais e do ESG. Se o tema sustentabilidade e o seu mercado querem ter credibilidade, querem se desenvolver pautados em credibilidade, a gente tem que sempre ter consultores também com credibilidade. E essa credibilidade se constrói com estudo, com informação. Então, por isso que estamos trazendo as duas doutoras. Mas é importante que as falas sobre a parte legal, jurídica, sobre as regulamentações sobre ESG e serviços ambientais possam ser traduzidos para a prática. Como, praticamente, a gente pode realizar essas coisas? Então, para isso, a gente trouxe o mega empresário, que agora está como CEO do maior hub agrosustentável do Rio de Janeiro, que é o Terra Hub, Dr. Gustavo Scaramboni. Aplausos, por favor. A ideia aqui é a gente ter esse primeiro momento de discussão com elas e preparem as perguntas, porque logo depois a gente vai ter essa interação, bater esse papo, tirar dúvida de vocês, tá? Agora, é sério, aproveitem, porque essa configuração é uma coisa rara, tá? É igual o cometa. Só daqui a algumas décadas a gente vai ter esse alinhamento perfeito, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira rodada, eu gostaria que vocês se apresentassem. Óbvio, vocês vão se apresentar muito melhor do que eu os apresentei, então, me perdoe por qualquer coisa. E emendando com a apresentação as primeiras considerações que vocês gostariam de fazer sobre o tema. E, na segunda rodada, a gente passa por algumas perguntas. Pode ser? Tudo bem, audiência? Então, começamos com as meninas. Então, vamos lá. Mais uma vez, agradeço a honra aqui do convite pela Mônica, também, mais uma vez, compartilhando com a Natasha mais um painel. Juntamente, agora, conheci também Gustavo. Então, hoje a gente vai falar de um tema tão importante, falando de ESG, as questões dos serviços ambientais e todos os impactos que tem aqui. Eu acho que, primeiramente, assim, dentro da minha fala, eu queria iniciar perguntando aqui, quem já está envolvido, já conhece profundamente o ESG e já tem algo na sua organização? Ótimo. É bom nós balizarmos, então, o que é o tema ESG. Essa é a minha primeira pergunta. O ESG, acho que só para introduzir vocês sobre esse tema, a gente está falando, o Brasil gosta muito de usar os termos em inglês, mas ele significa Environmental, Social and Governance, ambiental, social e governança. Ele foi um termo criado, um acrônimo em 2004 pelo Kofi Annan, junto com a equipe dele, para trazer para os CEOs
os maiores CEOs do mercado financeiro o desafio de integrar os aspectos ambientais, sociais e de governança a este mercado, que é um mercado que movimenta o mercado global como um todo. Eu até estive semana passada com um dos responsáveis da equipe do Kofi Annan, que é o Paul Clements, que é um inglês, que fez essa criação, e na época ele comenta, né, da importância de trazer isso. Pensa 20 anos atrás, porque foi em 2004, essa mudança de mindset que nós estamos discutindo aqui, agora, 20 anos depois. Muito embora nós tenhamos conhecimento de que tanto o aspecto ambiental, social, que tem muita relação com os direitos humanos, vem de uma forma e a governança de uma forma paralela sendo discutida, até porque as questões ambientais, nós já falamos das discussões desde o Clube de Roma, Estocolmo, a própria Declaração de Rio de 21, a Declaração do Rio, de muitos anos atrás. Então, o que nós temos aqui? Um tema que não é novo, mas um tema que, em conjunto, passa a ser uma estratégia diferente e que passa a ter um olhar internacional relevante, em especial com as normas da União Europeia, e que, no Brasil, está sendo internalizado a cada dia mais na nossa regulamentação, especialmente, para quem não sabe ainda, o Banco Central internalizou as questões ESG para os bancos, então, para a concessão de crédito, para as questões da concessão do crédito do rural, porque nós tivemos uma alteração do manual do crédito rural, e também para compreender os aspectos de impacto ambiental, social e de governança dentro dos aspectos da gestão de riscos financeiros. E isso entra, inclusive, como eu mencionei, na concessão de um crédito. Então, por exemplo, vou conceder um crédito para uma questão, por exemplo, de um projeto. Eu vou entender se aquele projeto, por exemplo, tem um impacto numa área indígena, se tem um licenciamento. Tudo isso vai ser considerado, porque eu tenho um aspecto social sobre isso. Se eu vou ter aqui uma análise referente ao impacto de carbono ou não, tudo isso passa a conglomerar. Nessa mesma linha, seguradoras, porque a SUSEP também trouxe uma norma para seguradoras, e nós temos para o mercado aberto, a Comissão de Valores Mobiliários, que se posicionou cada dia mais para as companhias abertas fazerem os indicadores ESG, os fundos de ESG, ou qualquer fundo que tenha qualquer nome ESG, verde, o que for, tem que ter aí uma diretriz e a comprovação de que é um fundo verde, né, com uma asseguração com relação a isso, com uma auditoria. Então, o mercado ele está ganhando. E agora a parte da questão dos princípios contábeis, do IFRS, porque agora toda a parte de relatório financeiro, de demonstrações financeiras, terão que fazer os indicadores ESG dentro das auditorias financeiras também. E no Brasil, nas companhias abertas, foi o primeiro país a se posicionar com a norma do IFRS, trazendo essa questão para dentro já da nossa regulamentação no Brasil. Lembrando que no primeiro ano agora é voluntário, a partir dos outros anos passa a ser obrigatório para as companhias abertas. Passar um cenário geral para vocês, né, sobre isso. O Fórum Econômico Mundial já tem trazido muitas diretrizes sobre as questões ambientais, sociais e de governança, tem um white paper sobre isso, que tem fundamento, inclusive, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, que nós já conhecemos mais. Acredito que os ODS todo mundo aqui já conhece. Então, essa diretriz ela está toda nessa linha do ESG. Então, o mundo tem trabalhado. E, além disso, nós temos as normas da União Europeia, que têm vindo muito fortemente e que nós achamos que não vão ter tanto reflexo no Brasil, mas terão, especialmente para quem trabalha para o agro, que são a norma dos relatórios né, da corporate, do CSRD, que é um relatório de sustentabilidade que as empresas europeias têm que fazer, ou empresas que têm negócios com a União Europeia, eles estão até postergando. Eu tive recentemente na Holanda e eu fui conversar, e aí para as grandes empresas, o primeiro relatório tem que ser entregue agora em janeiro de 25, seria a data, e eles estão, né, discutindo da postergação. Eu fui conversar com muitas empresas holandesas, elas não estavam prontas. Então, assim, veja um país que está avançado, como a Holanda, em sustentabilidade, tem empresa que não está pronta, porque o framework, né, o padrão exigido, ele é alto. Nós temos discussões também com relação à responsabilidade das questões de sustentabilidade na due diligence dos fornecedores, principalmente com impacto em direitos humanos.
Por quê? Porque tem muita questão de trabalho análogo de escravo, tem que entender se na rastreabilidade tem ou não algum trabalho forçado ou outras coisas que a lei, esse impacto de direitos humanos vai refletir na rastreabilidade. E isso nós temos desafio no agronegócio no Brasil, porque nós temos os grandes e os pequenos agricultores e todo o contexto que nós temos aqui de fazer toda uma fiscalização e rastreabilidade nesse sentido. Para vocês terem uma noção, tem alguns países, como Camarões e Gana, que já estão trabalhando essa parte de rastreabilidade, até por causa da norma que tem aqui do impacto florestal, que é uma outra norma da União Europeia, em que todos os produtos listados ali, cacau, óleo de palma, café, carne, né, que entra a parte da pecuária, e outros, borracha, todos os produtos no Brasil têm. Então, nós somos diretamente impactados no agro a fazer essa rastreabilidade. Camarões já está fazendo, trabalhando, olha, um país como Camarões e Gana estão trabalhando com os fazendeiros, com os agricultores, de criar uma rastreabilidade para demonstrar que, dentro da cadeia de fornecimento, do começo até entrega na Europa, desses produtos da matéria-prima, não tem trabalho escravo, toda a questão de rastreabilidade ambiental adequada, de que tem sustentabilidade. Então, eles estão trabalhando uma mudança de mindset através da educação referente a esse tema. E nós temos que fazer aqui, num país que é pujante na agricultura, essa mudança cada dia mais de mindset. Mas, para isso, terá, no meu entendimento, investimento, principalmente das grandes empresas que dependem também do agro das menores e fazer toda essa mudança. Tenho conversado com algumas grandes empresas, né? Conversei com uma pessoa, por exemplo, da MAGE, o que eles estão fazendo. Muito das regulamentações da União Europeia, por exemplo, a MAGE, para o que eles têm de produção, eles já estão adequados, porque eles já começaram, desde lá de trás, a trabalhar a rastreabilidade, porque eles já entendiam que, para fazer toda a importação, era muito, tanto a exportação, era muito importante ter esse contexto, né, já muito bem alinhado sobre essa visão e perspectiva. As empresas, principalmente as europeias que estão no Brasil, também têm que fazer toda essa adequação, porque a base as sedes fora já estão tendo que fazer essas adequações. E, se não se adequar, tem ali as respectivas multas com relação ao descumprimento e tem as bases com relação a essa questão. É como lá atrás ninguém acreditou em proteção de dados até que as primeiras multas começaram a acontecer. Qual que é o ponto aqui? É a questão de investimento. É necessário um investimento que é de retorno a médio e longo prazo, de imediato para a entrada em mercados, e não há como ter retorno. São temas pelos quais nós não temos retorno, e as normas regulatórias estão presentes fortemente para fazer com que essa condução realmente aconteça. O que eu tenho observado, se lá atrás eles estão um pouco com um delay, uma demora, imagine aqui, nessas discussões, nas empresas no Brasil, o quanto se precisa avançar. Quem tem sede ainda lá fora, algumas empresas já se movimentaram. Quem não tem e tem uma relação fora, especialmente com a União Europeia, vai ter que totalmente se adequar, porque senão o mercado lá não vai aceitar os produtos. Então, você vai ter uma inviabilidade dentro desse contexto. Acho que, começando a trazer os desafios que esse tema tem trazido, principalmente nessa visão. Mas qual que é o meu principal ponto, até para passar aqui para os demais, a gente fazer depois uma volta, que eu tenho falado também? Que, dentro do aspecto ambiental e social, eu não consigo trabalhar essas duas visões de uma forma mais amadurecida nas organizações se eu não tiver uma governança estabelecida. Uma maturidade do processo decisório de entender que isso não é um custo, é um investimento e passa a ser uma estratégia.
Porque se eu não tratar isso como uma estratégia para a minha organização, em toda a visão do meu negócio, eu passo a trazer esse tema como um segundo tema, não tão importante, em que eu vou ter uma consequência mais à frente por não ter investido no momento certo, de abertura de mercado, de estar preparado, e que vai ter todas as consequências com relação a isso. E, com relação a nesse ponto, entender também as oportunidades e desafios para o mercado de carbono que as companhias hoje no Brasil têm, que é a nossa especialista aqui, a Natasha Trenepol, que ela realmente é a pessoa preparada para falar, com certeza, é especialista nesse sentido. Queria fazer, então, essa introdução, né, do tema e de todos os aspectos que nós temos aqui de desafios com esse tema, porque eu acho que essa reflexão ela passa a ser importante. Até para vocês terem uma ideia de o quanto o tema ainda é inseguro, para eu encerrar e passar para a sequência, teve algumas publicações da Harvard Business Review em que alguns CEOs que estavam se posicionando anteriormente que têm ESG, começaram a ter um receio de se posicionar nas suas organizações para dizer que realmente tem isso, principalmente lá fora. Porque eles entenderam que a responsabilidade é tão grande nesse posicionamento, tem um impacto em reputação, que quando eles começaram a se posicionar porque era bonito, eles começaram a ver que as companhias começaram a dar alguns deslizes, o tal famoso greenwash, eles começaram a ter receio da imagem que se estava criando, porque era só ter uma política, um processo, eu já tinha ESG, eu faço uma iniciativa, eu já tinha ESG. E não é isso que o mercado estava vendo na prática. Então, as cautelas que as normas trouxeram de grau de responsabilidade, que vai em cima de um CEO e de uma gestão, estão trazendo eles a pensar se realmente a minha companhia está preparada para eu realmente me posicionar para falar que eu tenho isso, porque o mercado ele está observando. E se porventura não tiver, ele vai estar realmente se colocando numa posição de dizer algo que realmente não existe na prática. E isso pode trazer um impacto de reputacional muito grande. Todo impacto reputacional ele tem um impacto financeiro direto alocado nesse sentido. Então, eu queria fazer essa introdução aqui já do tema e passar aqui, então, para a Natasha, que dá uma visão também geral nesse sentido. Eu vou dizer para vocês, como dica, sempre peçam para uma amiga apresentar vocês, porque a Mônica foi muito generosa na apresentação e me colocou como musa. Eu vou dizer que é a primeira vez que eu falo em um evento e alguém me apresenta como musa. Eu adorei, vou usar isso para as próximas. Quando pedem para mandar a mini bio, eu vou dizer só isso. Mas é um prazer enorme estar aqui. A Mônica sabe, é sempre um prazer participar dos eventos que você organiza, ter sempre essa troca tão interessante da gente buscar trazer a teoria para a prática. E eu acho que isso é um dos pontos também, Gustavo, que a gente vai ter essa oportunidade de compartilhar aqui. E aí a gente fala, a Juliana sabe também, é uma amiga muito querida, a gente participa de vários eventos juntos, sempre falando sobre essas temáticas, porque a gente buscar valorar um ativo que as pessoas têm. Valorar e realmente trazer para a prática o que eu faço com isso, como é que eu consigo implementar, ou como é que eu converso com um produtor e eu consigo mostrar para ele que ele ter práticas sustentáveis pode ser um diferencial em abertura de mercado para ele, ou até mesmo para ele escalar quais são os próprios novos restaurantes ou novos supermercados. Então, é a gente conseguir identificar onde é que está um valor em a gente trazer essa narrativa de sustentabilidade, em a gente trazer não só a narrativa, mas a parte prática. E não só falar da boca para fora, eu tenho um produto sustentável, eu estou desenvolvendo um projeto de carbono, a minha pegada de carbono é menor. O que significa isso tudo? Eu trouxe para vocês, eu queria começar falando de uns dados que eu acho super interessantes, porque quando a gente pensa em os temas do painel, né, a gente está pensando em agro, inovação, sustentabilidade e serviços ambientais. O que a gente está pensando? A gente está pensando em mudar aquela visão, quando a gente olhava para o meio ambiente, e a gente tinha uma visão de legislação em que ele era punitiva. Ela era basicamente punitiva. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai pagar uma multa, você vai ter uma infração ambiental. Então, ela tinha muito uma visão do meio ambiente com essa questão punitiva. E a gente vê hoje, com a própria lei de pagamento por serviços ambientais, uma busca por você incentivar práticas sustentáveis, de você incentivar e você realmente colocar um valor para algo que está sendo feito voltado
para a sustentabilidade. Então, quando a gente fala de agro, inovação, sustentabilidade, mudanças climáticas, ESG, mercado de carbono, que são todos esses temas que, hoje em dia, quem trabalha no setor, tirando aquela visão internacional, que muitas vezes vai para fora, que o agro é o grande vilão do desmatamento, que o agro, a gente sabe que tem interesses comerciais e que muito do que se fala a gente precisa dar um determinado desconto, porque a gente tem regras de proteção ambiental, a gente tem percentuais que não podem ser explorados em propriedades. Então, a gente tem uma legislação ambiental brasileira muito robusta. Claro que, em alguns lugares, a gente não tem uma implementação adequada. Nosso Código Florestal tem instrumentos ali, como o CAR, ele tem instrumentos que são realmente instrumentos que, bem adaptados, a gente conseguiria, inclusive, responder a algumas das exigências das regulações europeias. Mas, quando a gente pensa no papel do agro nessa nova era de mudanças climáticas e de oportunidades com carbono e oportunidades com pagamento por serviços ambientais, se a gente pensa qual é a matriz de emissão de gás de efeito estufa do Brasil, como é que ela está dividida? Vocês têm uma ideia de como é que a gente divide isso? Qual é a maior emissão dos gases de efeito estufa? Desmatamento. Só que a forma como ele é calculado, a forma como aparece, a gente tem, pela classificação da ONU, a gente divide em energia, emissões de resíduos e emissões de mudança do uso da terra. Então, o agro entra junto com mudança do uso da terra, entra junto com desmatamento. E aí a gente acaba aparecendo, a gente tem 23% de emissões de energia, 6% do setor de resíduos, 70% de mudança do uso da terra, e o agro está ali no meio. Então, é importante também a gente pensar, vamos fazer uma separação. Quando a gente está falando de agro, a gente está falando de 29% das emissões agropecuária. Então, a gente tem praticamente próximo ao que a gente tem de energia e o que a gente percebe que vai ter de emissões no futuro. Então, é também muito importante tirar. Bom, a gente tem metas de desmatamento zero. Para a gente cumprir as nossas metas, a gente vai ter que zerar esse desmatamento. E vamos colocar a agricultura com o percentual no local dela. Ela não é a grande responsável por todas as emissões que a gente tem. Aí a gente começa a ver, tudo bem, e o que a gente pode partir de premissa considerando um agro sustentável? A gente tem plantio direto, vai continuar sendo uma realidade. E se a gente faz a relação do plantio direto com o mercado de carbono? Porque, considerando que já é uma prática nacional muito, eu diria, corriqueira, ela não é uma metodologia no momento em que você consegue gerar um crédito de carbono. Então, a gente ter saído na frente, ter utilizado práticas sustentáveis, acaba sendo prejudicado, se colocarmos dessa forma, no mercado internacional, porque, em muitos países, isso não é uma prática já comum. E a gente, quando vai fazer essa valoração de um projeto de carbono, ele precisa ser adicional. Ele tem que acontecer por causa do retorno financeiro do crédito. Se ele é uma prática comum, ele não é adicional. Se ele é vindo de uma obrigação regulatória, ele não é adicional. Então, se a gente tem na nossa legislação que 20% nas demais áreas do país, 35% no Cerrado e 80% na área de Amazônia Legal são áreas que precisam ser protegidas, ou melhor, que são protegidas por lei, a proteção não é adicional. Então, claro que, com isso, eu não estou dizendo vamos tirar toda a proteção que a gente tem no Código Florestal para gerar crédito de carbono, longe de mim dizer uma situação dessa. Mas a gente precisa também adaptar algumas situações e adaptar a nossa própria forma de valorar esses ativos. E aí a gente entra nos serviços ambientais. Porque é importante também perceber que serviços ambientais não focam apenas em carbono. Muitas pessoas acham que a única coisa que você pode valorar economicamente e você trazer um valor para aquele ativo é gerando carbono. Não, a gente pode fazer biodiversidade, a gente pode ter a valoração com a biodiversidade. Conversava antes com a Mônica, tudo bem, qual é o valor, por exemplo, para eu ter a água limpa, para eu manter aquela água daquele riacho limpa? Eu consigo trazer um valor para isso? Eu consigo fazer um projeto de pagamento por serviços ambientais? Claro que as metodologias elas ainda estão nascendo, mas é um grande trabalho pela frente e isso abre oportunidades para profissionais, para técnicos se especializarem na área e passarem a trabalhar com isso. E aí é tão importante a presença de um hub que você traz profissionais de diferentes áreas, até para você conseguir apresentar um produto completo para aquele produtor ou para aquela empresa. Você consegue dizer, olha, eu tenho aqui diferentes profissionais, eu tenho diferentes perfis, eu tenho um biólogo, eu tenho um engenheiro, eu tenho fazendo geoprocessamento, eu consigo trazer e te apresentar
um produto para te trazer uma solução que ela vai mudar a visão que as pessoas vão ter do seu produto, do que você está oferecendo. Claro que é uma caminhada, a gente ainda tem, eu diria, um longo caminho desenvolvendo, colocando metodologias, tropicalizando a forma de valorizar os nossos ativos para conseguir diferenciar, e aí entra no que a Juliana colocou muito bem, você conseguir diferenciar aquele seu produto para uma linha de investimento ou para você acessar um outro mercado e pensando, às vezes a regulação ou o mercado ela não vem direto para o pequeno, mas é cascateado. Conversávamos muito sobre isso antes, que as grandes empresas elas passam a ter as obrigações pelas regulações, mas elas começam a cobrar da sua cadeia. Então, elas vão cascateando para a sua cadeia aquelas exigências que elas vão passar a ter que apresentar. Acho que seriam esses os pontos iniciais para a gente começar o debate, dando uma visão bem geral. Obrigada, meninas. Depois a gente fala que vocês são musas. Ai, não. Muito obrigada pela aula. Só queria lembrar que aqui a gente tem um tempo limitado. Seremos limitados brevemente pelos alemães, que têm uma sessão depois da gente. Natasha sabe o quanto eles são rigorosos com o horário. Mas, se a gente não conseguir, aliás, não conseguiremos esgotar aqui perguntas, questões, mas Natasha e Juliana têm livros publicados, eu já li os 2, vou ler a 2ª edição agora da Natasha. Aliás, gente, dá licença. Recebi a minha 2ª edição de um dos livros mais vendidos na Amazon, o primeiro livro em português que fala sobre mercado de carbono por uma especialista. Foi o tema de doutorado da Natasha, na Alemanha. Então, super recomendo. A minha é diferente, todas vocês vão comprar, porque a minha tem dedicatória, lá, vocês não têm. Isso tá tudo para chegar na sua... É bom uma amiga apresentar você e falar do livro? Super recomendo mesmo. Mas eu acho que Juliana também trouxe, eu acho que um exemplar do livro dela. E se a gente não conseguir aqui na correria do final, se for assim, eu acho interessante vocês conversarem com elas posteriormente, tá? Tudo isso para o grande momento em que Gustavo Scaramboni vai falar do Hub Terra Hub, não sei como é que ficou. E eu vou falar um pouquinho sobre o Hub. O Terra Hub, é o primeiro hub agro do estado do Rio, que tem, além de uma composição de startups que atuam no agro, uma central de abastecimento física só para ela. Então, a gente não tem um hub virtual de empresas que trabalham com inovação e tecnologia. A gente tem praticamente a conexão da tecnologia, das startups voltadas ao agro, a operação de uma central, de um entreposto de abastecimento físico, aonde toda a cadeia se encontra. Eu acho que esse é o grande diferencial do hub, do qual o Gustavo é o líder, né, o CEO. E aí a ideia de juntar as doutoras ao Gustavo, que está liderando essa iniciativa nova, é trazer a parte prática de como o ESG, nos seus três pilares, e os serviços ambientais, não só o mercado de carbono, podem ser monetizados na cadeia do agro, principalmente na cadeia do agro fluminense, que é tão carente de valor, porque é tão carente de tantas coisas e que traz aí um grande desafio para o Rio de Janeiro. Um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, um estado de grandes oportunidades. Então, Gustavo, gostaria que você apresentasse o Hub, se apresentasse melhor do que eu te apresentei, acho impossível, mas e falasse como você vê a implementação do ESG e dos serviços ambientais nesse Hub que se inicia. Já pode pular para as perguntas, porque ela falou tudo. Ela resumiu tudo que eu ia falar. Juliana, você hoje respondeu o que eu ia te perguntar mais tarde já, sobre créditos sociais depois. Mas
Deixa eu contar uma história para vocês. Eu sou varejista do Rio, tá? Cresci no ramo de food service. Meu pai fundou, tinha uma lojinha de doce, e aí ele foi crescendo, e aí ele entregou o negócio para a gente trabalhou, cresceu o negócio. Alguns de vocês devem conhecer. E em 2017, obrigado. Não. Eu ia trazer coxinha para vocês, mas não deixaram. Mas, pois é, me proibiram de trazer coxinha. Não é sustentável a coxinha. Voltando. Não, ainda tem uma que é sustentável, que é de jaca. E sai bastante. Mas voltando. 2018, meu pai, empreendedor, como vários de nós, maluco, a cabeça pensando o tempo todo, ele teve a ideia de montar uma central de abastecimento na região dos lagos. Por que a região dos lagos? Porque você tinha municípios crescendo bastante por conta dos royalties do petróleo. Então, a gente tinha lá uma população fixa de 1.300.000 durante o ano, 2 milhões durante o verão. E um mercado de hospitalidade muito forte. E aí ele falou assim, onde é que esses caras compram comida? Eles vinham até o Rio. E aí ele falou assim, cara, a gente pode ser um entreposto lá para eles. A gente pode facilitar a vida dessas pessoas e encurtar o caminho para muita gente. E aí ele montou a ideia de ter um SEASA em São Pedro da Aldeia. Montou o projeto, fez planta e morreu. Me deixando com, literalmente, um abacaxi na mão para descascar. E aí, eu me juntei com um time muito bom de pessoas, muito capazes, muito aptas, e aí fica o meu conselho como empreendedor. Se você não entende alguma coisa, cola com quem entende e encurte caminhos. É muito mais fácil do que você estudar. Você já tem alguém que sabe muito sobre isso. E eu faço contato com muita gente com quem eu não conheço sobre assuntos para tentar aprender alguma coisa, como eu estou aprendendo aqui hoje. Eu acho que, como empreendedor, a gente tem que, como ser humano, a gente tem que aprender algo novo todos os dias. Eu acho que vale muito a pena. Se a gente não aprendeu ou não ensinou nada aquele dia foi desperdiçado. Voltando. E aí a gente correu com obra, fez tudo, mesmo sem entender nada. Tá? Eu não entendi nada, eu morei dentro de uma obra. No verão de novembro de 2021, a gente inaugura em São Pedro. Corremos o verão, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Terminado o verão, eu falei assim, eu preciso acelerar isso aqui. Preciso que isso aqui aconteça mais rápido. Porque o tempo de maturação para o empreendimento comercial, tipo um shopping, é de 10 a 15 anos. Assim, eu preciso mais rápido que isso. E aí eu colei com pessoas que, de novo, que entendessem melhor do negócio que eu. Procurei um engenheiro agrônomo, que o cara sacava tudo de agricultura familiar, normas, bom de papo, bom de pessoas. E esse cara falou o seguinte, Gustavo, a gente precisa primeiro entender o negócio aqui dentro, e eu preciso fazer 2 meses de imersão aqui dentro, entender, fazer pesquisa, para depois eu poder ir para a rua. Ele chegou nesses 2 meses, visitou tudo, rodou. No final de 2 meses ele falou assim, cara, eu posso ir para a rua. Eu já entendi o negócio. Agora eu quero trazer um dado importante. A gente precisa cuidar do desperdício. Como assim desperdício? E aí ele falou algo que eu até então não sabia. 1 a cada 3 quilos de tudo que é produzido no mundo é jogado fora. Cacete, tudo isso? Tudo isso. E aqui não é diferente. A gente tem aqui um desperdício forte. Todo mês aí de 7 toneladas de alimento. Caramba, Márcio. Precisamos montar um banco de alimentos. Cara, legal. O que é isso? Separa o alimento que não está bom mais para comercializar, mas que não tem um valor nutricional. Bonito.
vamos fazer? Vamos fazer. Não sabia que você é SG não, tá? Eu venho aprendi isso depois. Foi uma iniciativa nossa a minha foi puramente ajudar quem precisava e diminuir o desperdício, que eu achava um crime jogar comida fora. E aí começamos a trabalhar. A discussão que a gente teve, assim, mas, Márcio, como é que funciona? Assim, tem que contratar. Contratar não, porra. Eu estou dando para alguém de graça. Alguém tem que trabalhar de graça. Com essa cabeça torta, a gente criou o primeiro banco de alimentos do Brasil, 100% operado com voluntários. Porque a gente foi nas instituições e falou assim, amiguinho, você quer ser beneficiado? Então você vem ajudar. Nada é de graça, né? E aí as pessoas começaram a trabalhar, se organizaram e hoje funciona muito bem. A gente hoje, com 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses de banco, a gente coletou aí quase 50 toneladas de alimento. Tá? Isso coletado, fora os 20 que foram levados para a compostagem, que a gente dá para eles como compostagem. E aí, ele, depois que saiu, ele foi para visitar as comunidades do entorno, dos agricultores familiares, e aí, de novo, eu não conhecia agricultura, né? Quando eu falava agro, eu imaginava as ceifadeiras, coleteiras gigantes, colhendo trigo, colhendo soja, colhendo... Trigo não, hoje não tem, desculpa. Soja, algodão, cana. Cara, isso não é agricultura familiar. Agricultura familiar é o que está na nossa mesa, né? E a agricultura familiar, ela responde por 80% do que está na nossa mesa hoje, do que a gente come. E eu não fazia a mínima ideia disso. E aí ele falou assim, cara, vamos visitar. E aí ele me mostrou um mapa, assim, olha, em 14 municípios no entorno, a gente tem 3.000 famílias produzindo. Interessante. Produzindo quanto? 160 mil toneladas ano. É coisa pra caramba. Coisa pra caramba. Não dava a mínima ideia para isso, não dava a mínima atenção para isso. E aí esse cara falou assim, vamos lá, vamos montar, vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí ele começou a percorrer, e aí ele trouxe alguns dados preocupantes. Por exemplo, 75% das propriedades rurais não têm nenhum tipo de assistência técnica. Eles são ignorados pelas agências. Posso falar isso não, senão daqui a pouco eles vão me boicotar. Mas 65% deles não tem nenhum tipo de tecnologia para produção. Eles produzem que nem os avós deles produziam. 70% deles não adubam a terra. Não usam nada para melhorar a produtividade deles. E, caramba, faz sentido, né? A tendência é que você queira melhorar de vida, que você queira fazer algo melhor, mas os caras estão numa mesmice, então seguem fazendo aquilo. E aí a gente voltou, e o Banco de Alimentos começou de novo, o social começou a chamar a atenção, a gente foi chamado para alguns eventos, para participar, e aí a gente começou a criar alguma notoriedade. Tá? Isso totalmente involuntário. A gente não teve nenhuma intenção de montar o banco para ganhar notoriedade, pelo amor de Deus. Isso foi automático. E a gente começou a perceber que as pessoas davam um baita valor para aquilo. E esse cara virou para mim e falou assim, Gustavo, você não está entendendo que o Banco de Alimentos é um movimento social muito forte, que a gente está conseguindo mudar a vida das pessoas? Cara, de novo, quem está lá dentro não consegue enxergar isso. Né? A gente não consegue entender. Quem é afetado, sim. Quem passa fome, isso faz diferença. A gente estava ajudando, mas o quanto isso ajuda, o quanto isso representa na vida das pessoas, a gente não tinha noção. E aí, com algum histórico de funcionamento, um dia a Mônica veio conversar com a gente. E aí ela conversou por 2 horas com a gente, e aí foi amor à primeira vista. Foi um match perfeito. A gente começou a entender com ela... eu também romantizo as histórias. A gente começou... Oi? Não tem problema, não. E aí a gente viu que podia fazer algo melhor e maior. A sementinha que a gente plantou podia crescer. E aí ela falou, Gustavo, isso hoje tem tudo a ver com o que o mundo precisa. Vocês podem escalar isso aqui, porque vocês estão ajudando muita gente.
essa metodologia criada por vocês pode ser usada em outros lugares para a gente poder, de novo, pretensão minha, erradicar a fome, mas diminuir um pouco dessa insegurança alimentar pelo qual a população passa, né? E não só dando alimento. O Hub ele surge... Pô, cortei etapas aí. E aí a Mônica sugeriu a gente a criação de um Hub, onde a gente teria não só a central de abastecimento, o banco de alimentos, mas também empresas de tecnologia para facilitar a vida do produtor, entregando soluções para eles. Eu, Gustavo, não tenho conhecimento técnico para dizer para o agricultor como ele tem que plantar alguma coisa ou quanto ele tem que usar de irrigação, mas eu tenho a universidade que faz isso. Então, a gente consegue uma integração com uma instituição de ensino, com toda a chancela de conhecimento técnico, para a gente poder crescer isso de forma mais rápida e sustentável. E aí começa a gente a montar um projeto de um hub de soluções, um ecossistema de soluções para o pequeno produtor rural. Pô, esse cara é produtor rural, cara, eles são apenas 77% de todos os territórios rurais do país. Então, assim, é um universo gigante para a gente trabalhar. É um negócio amplo demais. E aí a gente fala assim, pô, legal, vamos trabalhar. E aí a gente começa a se conectar com pessoas, tipo Juliana, tipo Natasha, que vão dando caminhos para a gente. Olha, é difícil fazer tudo sozinho. Então, assim, procura fulano, procura Beltrano, procura ciclano, porque eles conseguem entregar para você mais rápido que você precisa. Você, de repente, adequa um pouco o que você precisa e você faz aquilo, porque o mundo está aí fora, com disponibilidade para ajudar, né? A gente não tem o lance do ESG, tanto do meio ambiente, quanto a governança, quanto o social. A gente se adequa, o Hub se adequa a algumas... Perdão. O Hub ele atende algumas das ODS, né, nos 3 estágios, nos 3 níveis, né, seja diminuição da fome, capacitação de pessoas, melhoria da terra. Mas tem uma série delas que a gente consegue... Você até aumentou, botou 10, 10 eu acho muito forçação de barra, mas tudo bem. Estamos, de novo, involuntariamente, contribuindo para um mundo melhor, né? Eu como empreendedor, uma história à parte, eu falei o seguinte, eu estava assistindo outro dia um documentário dos Beatles, vale muito a pena assistir, e eles fizeram um concerto no telhado, vocês devem saber disso. Foi o último show deles, foi um show no telhado. E aí eu estava assistindo aquilo assim, cacete. Eles com 30 anos de idade fizeram um concerto no telhado. Eu estou com 46 e não fiz o meu ainda. E aí, quando surgiu a ideia do Hub, que surgiu um propósito maior, que assim ressignificou o CEASP para a gente, o Hub se tornou ajudar as pessoas e tornar o Hub um negócio maior, o meu concerto no telhado. Que eu achei que aquilo ali pode ajudar muita gente, pode fazer diferença na vida de muita gente. Eu acho que a gente pode fazer isso, tá? Eu acho que é um negócio... E todo mundo com quem a gente conversa fica maravilhado. A gente não enxerga porque a gente está escrevendo o projeto junto, está fazendo ele acontecer e ele muda todo dia. A gente coloca novos braços ali dentro, novas pessoas se conectam, novas aptidões vão se juntando a gente. Mas a gente quer entregar o melhor projeto possível para as pessoas. Obrigado vocês por estarem me ajudando, porque em breve o Banco de Alimentos vai se tornar um banco, porque a gente vai conseguir criar um valor para isso. O banco vai ter um valor como moeda social, acho que 2025, 2026, a gente vai conseguir um mantenedor para isso, né, um patrocinador para o banco, porque a gente não quer que o Hub seja uma operação que dependa pura e simplesmente de aporte. Muitas empresas só funcionam com aporte. Cara, eu sou empresário, eu sou do ramo privado. Eu acho que a empresa tem que ser um organismo autossustentável. E o Hub, trabalhando dessa forma,
ele se autossustenta, porque eu vou ter recursos que vão vir do banco, eu vou ter recursos que vão ser comercializados da plataforma, eu vou ter recursos que vão ser gerados a partir de uma taxa que vai ser cobrada às empresas que trabalham no Hub. Então, assim, tem que gerar dinheiro, tem que gerar receita, tem que gerar riqueza, tanto para as famílias que são ajudadas, que são são ajudadas, pronto, uma bonita palavra não vai existir. Tanto a gente que está trabalhando, porque eu acho que ficar dependendo eternamente de caridade não funciona. Daqui a pouco isso morre. E é um propósito maior. É uma ideia que dá para a gente escalar. Como? Fazendo retroalimentar o sistema sempre. Tá? Falei muito? Desculpa. Tem que bater palma para elas também, não é só para mim, não. Tinha que bater palma para elas também, pelo amor de Deus. Na verdade, assim, o que eu estou fazendo é dar parabéns para todos. A iniciativa do Gustavo surgiu do coração, porque, na verdade, estava perdida aí, veio o Márcio catucar, e, olha, estou muito feliz, muito, muito feliz mesmo. E eu choro à toa, tá, gente? Mas, quando eu ouço as meninas, volto lá para os meus bancos de sala de aula, TCC, vejo essa energia do conhecimento, amo, adoro isso. Então, assim, eu já estou no... Vou fazer 56 anos, né? Então já passou bastante coisa, mas eu fico muito feliz com essa energia que está aqui. Gustavo se renovando, pensando de outras formas. Claro que não é na hora que nós queremos, né? Às vezes a coisa só poderia ter surgido há muito tempo. O telhado era para consertar agora, não era quando você estava mais novo. Cada um tem um momento para consertar seu telhado, né? Eles foram com 30, depois com 46. Tem gente que vai fazer com 70, mas está tudo bem. O importante é que aconteceu alguma coisa aí que movimentou tudo isso. E é lindo ver esse trabalho. É isso. E eu acho que a sua emoção também é por ver as mulheres, né, tão, como se fala, tão empoderadas, tão tomando para si o conhecimento, né? Eu acho isso muito importante também. A gente tem que ter mais musas, né? Mulheres referências. Não, total. Não, ele é muso total. Então, voltando aqui para... Só que a questão do telhado, eu não quero subir no telhado tão cedo. Então, para mim, pode ficar, pode ir. Só que gostaria de complementar a fala do Gustavo com a marrácua das doutoras no seguinte: quando o Gustavo criou o Hub, ele e a equipe, a intenção foi mudar a realidade, né, do desenvolvimento agrícola do interior do Estado com o banco de alimentos, mas com uma frente de assistência técnica. Porque, como ele mesmo falou, né, a gente não pode querer que o desenvolvimento se paute em caridade, em doações. As doações são importantes, o banco é importante, porque sempre, na hora de escoar, alguma coisa vai sobrar. E essa sobra impacta o meio ambiente diretamente. Como a Natasha falou mais cedo com a gente, um primeiro impacto do banco de alimentos é a diminuição da emissão, né, pelo desperdício dos alimentos, do material orgânico. Isso é extremamente importante. Mas, como ela também falou, outros serviços ambientais também estão no agro. Não só, a gente fala muito do mercado de carbono, mas existe uma lista imensa de outros serviços que podem chegar ao produtor. É importante a gente dizer que nada é monetizado do dia para a noite. Isso é muito importante. Nem o carbono, nem todo mundo vai ganhar dinheiro com o mercado de carbono, mas ter ações com impacto nos serviços ambientais sempre é positivo. Nem que seja, isso não é nem que seja no sentido de ser menor,
para você agregar valor ao que você produz. E se a rastreabilidade, como disse Juliana, for algo central na estratégia de empresas e de agricultores, porque também são empresas, né? A gente trata a pessoa física, mas não são. Se a rastreabilidade for central, você, ao mesmo tempo que está atendendo uma exigência até internacional de rastreio, está monitorando todo o seu processo de produção e está contabilizando serviços ambientais, né? Porque assistência técnica ao produtor nada mais é que você enfatizar a importância dos serviços ambientais, porque uma agricultura bem assistida é uma agricultura sustentável. Uma agricultura sustentável é uma agricultura que gera valor, porque ela atende aos serviços ambientais. E a ideia do hub, trocando, né, em outras palavras, é agregar uma central de abastecimento com serviços ambientais na forma de assistência técnica ao produtor e uma estratégia do banco de alimentos para eliminar o desperdício. Tá? Essa é a ideia de amarrar todas as falas. E aí a gente já falou bastante, então eu gostaria de abrir para alguma pergunta, consideração. Eu vou provocar o Gustavo e depois eu acho que nesse mesmo tema pode as meninas também falar. O hub ele está atendendo principalmente a essa questão alimentar em alguns municípios. Isso interessa tanto ao setor privado quanto ao setor público. O que você consegue de participação do setor público e o que o setor público pode colaborar para esse desenvolvimento sustentável dentro do projeto? Cara, ele pode começar pela logística, tá? Porque muitas instituições eles não têm veículo próprio. Então, separou, manda o caminhão da tua cidade, buscar aqui, entregar na tua instituição. Ou distribuir nas instituições que vão ser entregues. Número 2, o setor público pode mandar, e eles têm recurso para isso, buscar toda semana nas propriedades rurais ou nos mercados ou nos restaurantes o desperdício ou o que não está perfeito para consumo, para venda, mas sim para consumo, e trazer para cá para a gente fazer separação. Isso a gente está fazendo, a partir de dezembro, como um aumento da capacidade do banco. Tá? Que mais contribuições. Hoje a gente conseguiu, no ano, trazer quase 70 toneladas, né, 50 arrecadado e 20 para compostagem, só de doações dos lojistas do CEASP. Imagina se eu tivesse mais gente doando para mim. O quanto mais eu não podia afetar a vida das pessoas. O setor público pode ajudar aí. De novo, a gente, por ser uma instituição privada, a gente manteve uma distância. Tá? A gente não quer depois aparecer, isso é feio, mas eles podem ajudar, sim, dessa forma. Ajudando a arrecadar mais e distribuindo melhor. Alguém tem alguma pergunta? Queria fazer uma pergunta para a Juliana e para a Natasha. Também quero. E eu tenho milhares. Vocês poderiam comentar assim da experiência que vocês têm com clientes, né, com a indústria, com outras empresas? Quais são os principais mitos a respeito de ESG, no caso de Juliana, e no caso da Natasha, serviços ambientais? Você deve ter muito caso de mercado de carbono, mas vou colocar de forma geral. Eu ia só pedir licença para pegar a tua pergunta, porque o Gustavo respondeu muito bem, pensando como é que o setor público, o poder público pode ajudar. Eu ia virar um pouquinho a tua pergunta, mas ver também como é que o poder público pode se beneficiar dessas iniciativas sustentáveis e incentivar isso. A gente tem um sistema, aí eu, claro, vou logo pensar o que a legislação te dá de apoio que você pode usar. A gente tem tipo de licitação sustentável.
em que aquele fornecedor de serviço, em que ele tem um aspecto sustentável, ele pode ser diferenciado. Então, se a gente começa a pensar em prefeituras utilizando para a contratação dos serviços alimentícios e para os fornecedores, e ela começa a colocar na sua licitação isso como um diferencial, ele já vai incentivar e vai fazer essa roda girar. Eu queria só fazer essa complementação, porque eu gostei muito do exemplo que você deu de transportes, mas a gente pode pensar, e aí, claro, quem está na iniciativa privada está sempre correndo atrás e não pensando como um gestor público, mas a mensagem chegando ao gestor público que ele consegue incentivar na medida em que ele dá um diferencial, porque realmente é um diferencial você ter, é um custo que você tem para trazer aquele valor sustentável. E fazer as seleções dos fornecedores dando esse diferencial é uma forma de incentivar. E aí, falando rapidinho, antes de passar para você, do ESG, de carbono, eu acho que é super importante, eu já trabalho há bastante tempo com o mercado de carbono. Gente, não é todo mundo que vai ficar milionário com o mercado de carbono, não é todo lugar que você consegue fazer um projeto de carbono, não é com tudo que você gera carbono e vai vender na Europa para os europeus. Não é isso. É um processo complicado, você tem que ter um número mínimo de hectares da área, você tem metodologia, você precisa de um time técnico, você precisa de uma série de elementos para que você consiga fazer um projeto de carbono. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações do mercado, de que agora é um mercado trilionário, que todo mundo vai ficar muito rico e aí acaba caindo na questão do greenwashing, que são as informações que todo mundo diz, eu tenho um projeto de carbono. É importante ter muita calma, olhar realmente, tem questões técnicas, e você precisa de profissionais, e aí tem um grande campo de trabalho para biólogo, engenheiro, para muita gente séria para trabalhar com o mercado de carbono. Então, eu escuto cada coisa no mercado de carbono, eu conto para vocês depois em off, quando não estiver gravando. Com relação ao ESG, eu entendo que tem alguns, né, mitos. Eu acho que também, eu não sou uma grande empresa, não consigo implementar. Acho que você consegue dentro da sua acordo com a sua realidade. Esse é um ponto. Mas eu sou, por exemplo, um banco, né? Como que eu vou tratar o E? Né? Só para vocês terem uma ideia, se vocês olharem os relatórios de alguns bancos, só de tirar plástico de dentro do Santander, dos funcionários, eles conseguiram reduzir, ter uma diminuição do uso em 40 toneladas. Isso reflete em emissão de gases, isso reflete em várias coisas. Então, tem muito mito, eu não tenho isso, a minha empresa não é ambiental. Não, a sua empresa pode ter coisas menores que possam contribuir para toda essa esfera. E eu acho que, pegando uma questão que a Mônica mencionou, e também que a Natasha, que eu também tenho que ter nessa cadeia, e as maiores vão começar a exigir das menores, e as menores vão ter que passar a ter isso como uma exigência. Não, eu não sou tão grande, não vou precisar, mas você vai prestar serviço para uma maior, ela vai te exigir isso. Então, não fique no mito que eu não preciso disso, porque todos precisarão à medida da sua estrutura. Não vai ser igual uma Vale, né, uma Natura, vai ser totalmente diferente, mas você realmente precisa começar a pensar dessa forma dentro do seu negócio, da forma que você pode conduzir aquilo. Eu acho que um outro mito também é achar que isso futuramente isso é uma questão passageira, que eu vejo algumas pessoas falarem, é uma moda. Eu acho que não vai ser, e a cada dia mais as normas estão se consolidando para não ser. Então, se porventura quem pensa vai ser uma passagem, eu entendo que não vai ser uma passagem, vai ser algo que realmente está se materializando de permanecer e que cada um vai ter que se adequar de acordo com a sua área de atuação. Uma hora ou outra, agora ou depois, isso vai acontecer. Aí você escolhe o momento de se preparar. Se na última hora, ou se você vai já estudar, compreender o tema e já começar a caminhar para atuar no preventivo de uma forma mais cautelosa com relação a isso, ou você vai correr atrás. Como muitas vezes as questões no Brasil acontecem, as pessoas correm atrás desses tipos de tema. Então, fica aqui também, eu acho que uma provocação para quem ouviu todas as nossas discussões, porque eu falo provocação, porque só foram insights para vocês aprofundarem mais desse tema, no mundo que nós temos aí com tantas informações, hoje até muitas de qualidade disponível na internet, é só saber a fonte certa e poder contribuir com isso. E, claro, os livros, né, para poder contribuir nesse compartilhar de conhecimento com vocês. Obrigada. Obrigada, meninas. Gustavo. Alguma
última perguntinha, derradeira. Na verdade, seria tanto com relação ao ESG quanto ao mercado de carbono, né? Quais os principais desafios que vocês veem hoje para as empresas, seja uma grande ou uma pequena, né, para quantificar isso e fazer um relatório muito claro do que está acontecendo dentro da empresa com relação a esses dois parâmetros? Vou falar com relação ao ESG, o que eu já vi e materializei. Já tive trabalho em grandes empresas, que é a qualidade do dado. As pessoas não sabem os dados que possuem dentro da organização. Já fui estruturar uma análise de controle interno no relatório de GRI, que é o Global Report Initiative, que é um dos principais relatórios de sustentabilidade. Fui fazer os testes e falar assim, mas você... E essa organização, por sinal, trazia números do relatório para a sede que ficava num outro país, na Europa. Eu fui levantar os dados e fui fazer os testes das informações que eles mandavam para fora. Não se sustentavam. Primeiro, eles dependiam de um terceiro e não tinham controle para ver se aquele dado estava íntegro, se era um dado que tinha integridade, estava correto. Ou não sabiam buscar informação. Eu falei, mas você não sabe esse dado, mas você consegue buscar nessa outra área esse dado para te ajudar. Então, assim, a falta de comunicação das áreas, a falta de ter dados estruturados, isso faz com que você acaba não conseguindo materializar uma efetividade de você ter um relatório, uma informação precisa no que diz respeito ao ESG. Até por falta de desconhecimento, muitas vezes, do tema internamente, e uma estruturação adequada de uma área e de alguém que vai tratar isso de uma forma bastante pontual. Então, eu acho que um dos principais desafios que eu vejo é essa estruturação de dados íntegros e que estejam adequados e, efetivamente, possam demonstrar o que a empresa tem e o que ela não tem ainda com relação a isso. Eu entendo que questão de dados é um grande problema que não é só relacionado ao que nós estamos falando aqui. Sim, é relacionado a tudo. Por exemplo, eu trabalho com auditoria, eu sou contadora. E, às vezes, as pessoas não entendem a necessidade de uma rastreabilidade correta. Então, dados, informação, ela não pode ser tratada como as pessoas, às vezes, percebem, com descaso, sem documentação adequada. Porque, quando você precisa fazer o que você está falando, um relatório, não se sustenta. Então, isso, na verdade, é o zelo pela informação, é a responsabilidade pela informação. Acho que é em qualquer situação, em qualquer área. É o que eu estou dizendo, nesse caso, por causa da materialidade, né? Porque a gente precisa fazer materialidade nesse caso. Em todas as áreas tem, mas algumas você vê um pouco mais estruturada. Por exemplo, você não pode ter uma auditoria com um dado que muitas vezes vai incorreto, mas você vai assinar ali aquele balanço. Então, você tem... Ali você passar um dado que muitas vezes não tem o assurance. Por isso que a norma da União Europeia exige agora para os relatórios fazer o assurance do número, para realmente ter uma auditoria que confirme aquilo. Porque muitos relatórios de sustentabilidade não tinham isso, de empresas menores. Eu diria que essa parte de informação, de dado, ela também é importante no mercado de carbono, principalmente se a gente para e olha que o que eu preciso para, como empresa, colocar uma meta. Eu vou reduzir um percentual de tantos por cento das minhas emissões. Primeiro, eu só preciso saber quanto que eu emito. Se a gente não tem no Brasil, e a gente não tem obrigatório para todas as empresas que tenham esse relatório o seu inventário de emissões, como é que a empresa vai colocar uma meta, que eu vou reduzir em tantos por cento, se eu nem sei quanto que eu estou emitindo? E aí, se eu não sei quanto que eu estou emitindo e eu não tenho uma obrigação de reduzir, onde é que está, de uma certa forma, um incentivo para eu adotar uma medida de redução ou para eu financiar um projeto e comprar crédito de carbono? Então, tem essa parte da informação. Eu diria também conhecimento técnico para desenvolvimento de projeto com pessoas sérias. A gente tem muita gente séria no Brasil trabalhando com isso, mas a gente ainda tem um caminho enorme de capacitação para realmente ter esse mercado bem desenvolvido, como ele já está em outros países. Oi, tudo bom? Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer aí pela oportunidade de escutar todos vocês. Eu achei assim, o seminário aqui, a proposta da temática, muito interessante. Queria fazer uma pergunta assim, bem objetiva, assim, do ponto de vista de uma microempresa, que às vezes não tem uma equipe dedicada para a ESG. Vocês recomendariam, assim, além de toda essa bibliografia, tanto internacional quanto nacional mesmo, que vocês produziram, algo que fosse assim bem objetivo e prático, no sentido da gente conseguir identificar e mensurar
o impacto positivo dessas empresas, dessas microempresas, em relação à governança, meio ambiente e à sociedade? Bom, eu vou falar bem rapidinho. Na verdade, eu ia usar a dica que o Gustavo deu. Conversa com pessoas, porque às vezes você vai dizer, não vou montar um corpo técnico, eu não tenho um monte de gente. Conversa com algumas pessoas que estão fazendo, ou que são do mesmo tamanho, são do mesmo setor. Aquela conversa de curioso. O que você está fazendo? Onde é que você está vendo as oportunidades? E isso traz um conhecimento muito rico, porque às vezes é uma pequena iniciativa que alguém do setor, algum colega está fazendo, ou de uma empresa semelhante está fazendo. Você diz, poxa, eu consigo colocar isso, então, na minha empresa, eu consigo ter um impacto, e ainda que seja algo pequeno. Você não precisa começar fazendo um planejamento de descarbonização em que você vai colocar 10 técnicos numa área. Às vezes, essa parte de benchmark do que os outros estão fazendo pode ser um primeiro passo. E, se quiser, conecta com a gente no LinkedIn, a gente passa dicas de leitura ou de algum programa bacana, isso vai ser um prazer ajudar. Porque às vezes você tem que começar com o que você tem, entender o que você tem primeiro. Porque às vezes você já tem algo que já possa começar uma estruturação em governança, porque acho que primeiro você tem que pensar em governança, né, de gestão. E hoje a gente tem algumas questões, o próprio Sebrae tem trabalhado muito o Sistema S para ajudar as micro e pequenas empresas, né, porque 90% são essa estrutura no Brasil. Então, eu acho que pode pensar nessa estrutura, pensar, como a Natasha falou, com essas pessoas, também pensar no Sistema S, que eu acho que contribui muito, principalmente com os temas de governança, compliance. Eles movimentaram muito essa estrutura de poder apoiar. E a gente também pode apoiar quando entra em outros aspectos menores. Entender um pouco da sua estrutura e o que você já pode começar com aquilo que você tem internamente. Rapidinho, a fala do Gustavo para a gente fechar. Obrigada, Natasha, Juliana. Deixa só uma última palavra para vocês. A gente tem se conectado a muita gente nesses últimos tempos por conta do Hub, por conta de novas iniciativas. E aí, eu conheci um cara chamado Rico de Castro. Ele é neto do Josué de Castro. Acho que eu nunca tive falar desse cara. Josué de Castro, ele foi um cara que ele foi médico, foi político, foi biólogo, foi... Naquela época era tudo, né? Que em 1945 ele escreveu o Mapa da Fome do Brasil. E aí você fala assim, cara, o que o ESG tem a ver comigo? Porra, nada a ver, isso não afeta em nada a minha vida. E aí ele tem uma frase icônica, que ele falou assim, no futuro, 1/3 da população... No futuro, 2/3 da população não vai dormir porque não tem o que comer. E 1/3 não vai dormir com medo dos outros 2/3. Então, assim, faz parte da gente devolver para o mundo, para a gente contribuir para diminuir com a desigualdade. Não é, de novo, não é bullshit, não. A gente está falando sério. De uma forma ou de outra, a gente contribui para a evolução do ser humano. Tá? É uma cadeia, isso volta para a gente, de alguma forma. Tá? Eu acho que é necessário, mesmo que involuntariamente. Não é para ficar dando dinheiro no cara do sinal, não. Mas a gente pode fazer pequenas atitudes que fazem a diferença na vida das pessoas. E a gente tem que pensar nisso. Tá? Acho que era só isso, Mônica. Obrigado. Bom, nosso tempo, não sei nem porque né, está tudo tão calmo aí fora. Foi isso. Queria agradecer inicialmente a Juliana, Natasha, Gustavo, pela participação aqui no nosso painel. A audiência, obrigado pela paciência de vocês, pela contribuição. E a gente saindo, fiquem à vontade, falo por eles, tá? Para vocês se conectarem, porque são referências num tema ainda tão novo e com tanta desinformação que a gente se conectar a pessoas sérias, que realmente têm conteúdo, faz toda a diferença para os nossos negócios também. Então, muito obrigada. Para visitar o estande do CEASP, vai ter uma torta da Lecador para o primeiro que sair correndo daqui for lá.
Não, tem umas mudinhas lá super fofas, tá? De brinde para quem for lá trocar uma ideia. O Hub é super legal. Vocês viram, o Gustavo é um fofo. Então, o Hub tem todo um propósito. É um muso, Tem todo um propósito, vale a pena vocês trocarem uma ideia. É ali em São Pedro da Aldeia, gente, pertinho. E vale a pena a gente se conectar, tá? Muito obrigada.